Bom dia, pessoal. Então, hoje eu, Breno e o Pedro vamos apresentar o nosso trabalho da saída de campo. Antes de começar, é bom dizer que a gente usou o método de escrita de trabalho de campo apresentado no livro, no capítulo 4, disponibilizado pela Marília, que consiste em a introdução, que é uma coisa que justifique a gente ter feito o trabalho, né, para prender as pessoas que não sabem sobre o assunto e terem vontade de conhecer, a justificativa, que é o contexto e a importância da pesquisa, né, do trabalho, o objetivo, que transforma o tema do trabalho numa questão a ser respondida pela gente, as referências, que foram as técnicas utilizadas das pessoas envolvidas na pesquisa, o período, que foi a enchente que aconteceu em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. E acho que agora o Pedro pode dar um outro contexto de texto. Isso daí. A leitura, então, que a gente utilizou, além da metodologia do capítulo 4, foi Políticas Públicas de Lazer e Esporte, que foi onde a gente mais conseguiu relacionar o tema do livro, né, essa ideia do livro com a nossa pesquisa. Basicamente, três tópicos importantes: inclusão social, com acesso a atividades recreativas e esportivas para as crianças, saúde e bem-estar, questão de saúde pública, né, que foi fragilizada em decorrência da enchente, e o desenvolvimento comunitário, né, que é a convivência e interação com a sociedade e coesão social, principalmente nessa faixa etária de crianças entre 5, 7, 8 anos até os 15 anos de idade. Bom, como diz o título, né, da pesquisa, que é Estudo em uma comunidade de Triunfo atingida pela enchente e o relato de como o futsal para as crianças alterou o ambiente, é importante ressaltar, né, que o porquê do tema escolhido foi por uma coisa muito importante na sociedade, né, que é o trabalho voluntário, e também pela minha experiência, que foi no meio da enchente ajudar no abrigo da Ezefid, né, eu poder ver como é que estava a situação das pessoas que estavam estranhando um local novo, né, infelizmente, pela enchente, né, ter destruído as casas das pessoas e inviabilizado elas ficarem nos seus ambientes naturais, né? A gente poder ver uma situação fora do cotidiano, que eram as pessoas lá, as crianças, como era importante as atividades lúdicas, as brincadeiras, os jogos, futebol, todas as coisas que eles estavam jogando para poder tirar um pouco as pessoas desse clima pesado, porque nessa situação, né, não adianta a pessoa ficar só nesse ambiente pesado. Preciso de outras coisas para aliviar a mente, essas coisas assim. Então, tudo isso foi muito importante para poder confortar essas pessoas. Isso. Isso, então, e a gente volta então para uma pergunta interessante do trabalho, que o que que se relaciona com o objetivo do trabalho e nesse lugar, né? E principalmente a minha experiência que um dia eu trabalhe com o que vai fazer muito sentido com toda essa relação que a gente fez da leitura do livro com o trabalho relacionado com a enchente, né? Eu primeiro trabalho na Ser Triunfo, que é um projeto da Prefeitura de Triunfo, aqui onde eu moro, que é basicamente dar aula em escolas de futsal e vôlei para as crianças. E o objetivo do trabalho, o objetivo da pesquisa é de ir até uma comunidade atingida, comunidade do Barreto aqui de Triunfo, que foi severamente atingida pela enchente, era de manter o espírito esportivo e recreativo das crianças. É, assim, eu também consegui relatar a estranheza de dar aula para as crianças mais simples, numa comunidade que foi recém atingida pela enchente, e fazer com que se distraiam e se divirtam um pouco. Porque com toda essa situação que ocorreu a enchente, a gente entende que muitas pessoas tendem a reconstruir e tentar retomar suas vidas normalmente. E isso a gente consegue entender como no capítulo 4 ele explica sobre a etnografia, né, um estudo mais descritivo de uma cultura, de uma comunidade. E isso foi o que aconteceu quando eu fui lá trabalhar nesses dias pós-enchente, que é dar aula para essas crianças mais simples, onde elas não conheciam as regras do futsal, principalmente, e eu fiz esse papel de ensinar e de brincar com elas, né? E a gente entende isso como um papel de inserção do pesquisador na sociedade, né? Lembrando que isso é um método do capítulo 4, certo? É isso, Breno? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Essa foi as relações, né, com a etnografia que deu para fazer com os momentos da enchente, né? Isso, São coisas bem importantes serem ressaltadas. isso. Então fechamos nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.